Vamos aqui para a notícia do Correio Brasiliense. Lava Jato foi um projeto político de poder, diz advogado criminalista. O criminalista Cacai acusou o ex-juiz Sérgio Moro de parcialidade e de usar a justiça para fins políticos. Deltan Dallagnol defendeu a operação e rebateu Cacai, que atua na defesa de corruptos de estimação, na opinião dele, da esquerda. Reportagem aqui da Aline Brito. Vamos ver juntos o grande Cacai, que deu entrevista para a gente aqui na semana passada. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, a CFFC, da Câmara dos Deputados, realizou nesta terça, dia 21 de maio, uma audiência pública para debater os 10 anos desde a deflagração da Operação Lava Jato, com o objetivo de promover um diálogo que permita compreender os resultados da investigação. A sessão contou com a presença do criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai, e do ex-procurador e ex-deputado federal Deltan Dallagnol. Na ocasião, o advogado Cacai, que atuou na defesa das empreiteiras Andrade Gutierrez, Odebrecht, de mais de 20 investigados da Lava Jato, ele alegou que a operação foi um projeto de poder comandado pelo ex-juiz e atual senador Sérgio Moro, com apoio dos seus procuradores adestrados. A Operação Lava Jato foi um projeto de poder, nada mais do que isso. Claro que houve corrupção e é importante que se faça um enfrentamento, mas ninguém pode combater a corrupção fazendo a corrupção. Esse é o ponto preciso do Cacai aqui, que inclusive o próprio Correio Brasiliense não consegue reconhecer. O que esses caras fizeram, se não é uma corrupção financeira, porque teve a questão da fundação da Lava Jato, se não é uma corrupção financeira, é uma corrupção moral. Moral. A Lava Jato fez uma corrupção moral. Você pega o sistema de justiça e joga no lixo por conta dos interesses políticos desse juiz e desses procuradores. Ninguém pode enfrentar a corrupção rasgando a Constituição da República, disse o Cacai. Cacai classificou a operação como o maior escândalo judicial da nossa história, porque o caso do sítio de São Paulo, que é o sítio de Atibaia, foi julgado em Curitiba por uma questão política, porque o triplex do Lula foi julgado em Curitiba por uma questão política. Aquilo que interessava ao senhor Sérgio Moro e aos seus procuradores adestrados, eles levavam para lá. Ele, Moro, foi responsável, inclusive, pela instalação do fascismo no país, no Brasil. Ele foi o grande cabo eleitoral de Bolsonaro, ao prender Lula, que era o único à frente de Bolsonaro nas pesquisas naquele momento. Manteve o Lula preso 580 dias e depois aceitou, ainda com a toga nos ombros, ser ministro da Justiça, daquele que tinha conseguido eleger. Isso é um escândalo, é um escárnio, disse Cacai. O advogado afirmou que os presos pela Lava Jato foram detidos injustamente devido a uma perseguição política. A Lava Jato nada mais foi do que um projeto político de poder condenado por um juiz que comandava procuradores da República e que juntos instrumentalizaram o Poder Judiciário, o Ministério Público, ressaltou o Cacai. O Correio Brasiliense tentou contato com a defesa de Sérgio Moro para se manifestar sobre as acusações de Cacai e aguarda uma resposta. Em caso de manifestação, o texto será atualizado. Deltan Dallagnol defendeu a Operação Lava Jato. O ex-procurador Deltan Dallagnol negou as alegações de que a Lava Jato foi um instrumento político. O ex-deputado comparou as prisões realizadas pela operação com decisões do Supremo Tribunal Federal, em especial do ministro Alexandre de Moraes. A Lava Jato, ao contrário do que acontece no STF, os processos todos eram recheados de provas, bilhões de reais foram devolvidos e as condenações eram mantidas em sucessivos recursos e em diversas instâncias. Quando no Supremo a gente tem acusações do 8 de janeiro sem individualização de conduta, sem individualização de provas, olha aí, os caras defendendo os criminosos do 8 de janeiro, né, o Deltan. No caso de prisões preventivas, a Lava Jato não teve uma prisão que tenha passado de 35 dias sem uma acusação formal, enquanto nós vimos agora várias no STF que foram presos por meses sem uma acusação formalizada, argumentou Dallagnol. Adailton Santos, cabe ao povo não votar em políticos de direita, sem dúvida nenhuma, meu querido, temos que mudar o panorama nacional. O ex-procurador rebateu diretamente as acusações feitas por Cacai. Dallagnol se disse muito surpreso
com as alegações de instrumentalização da justiça e disse que o advogado atua na defesa de corruptos de estimação da esquerda. Nós vemos hoje uma advocacia que acaba silenciando, fechando os olhos para as traves que existem em seus próprios olhos, que existem nas decisões de processos que tramitam no Supremo. Uma conivência, muitas vezes, ligadas a interesses e a processos que tramitam no Supremo, uma subserviência ao poder ou mesmo uma predileção a corruptos por corruptos de esquerda, disse Deltan Dallagnol. Pois é, meus queridos e minhas queridas, esse foi o grande herói Kakai ali abordando os absurdos dessa operação que fez mal ao país, infelizmente. Infelizmente, não acho que todo mundo deva ser absolvido, mas essa operação fez muito mal ao nosso país. Vão curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá para a gente poder seguir e para a gente não perder, gente. Espera só um pouquinho. Deixa eu ver aqui só. Ai. E vocês, gente, como é que vocês estão? Vamos lá, gente. Contribuições no Pix, no PayPal. Se puderem ajudar a nossa live, é muito necessária para a gente fazer bem aqui o nosso trabalho. Olha lá, vamos então para a notícia principal de hoje. O Sérgio Moro foi livrado pelo TSE por unanimidade. Deu-me entender aqui essa história para a gente ficar por dentro de tudo, meus queridos e minhas queridas. Por unanimidade, o TSE rejeita a cassação do mandato de Sérgio Fernando Moro. Tá lá na Folha Democrata, gente. Ministros entenderam que não há provas suficientes para comprovar os desvios de recursos partidários. Vamos entender aqui rapidinho. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou por decisão unânime nesta terça, dia 21, a cassação do mandato do senador Sérgio Moro, do União Brasil, ex-juiz da Operação Lava Jato. O tribunal rejeitou recursos do PL e do PT contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que manteve o mandato do parlamentar do mês passado. Moro foi acusado pelos partidos de realizar gastos irregulares no período de pré-campanha. Cabe recurso nessa decisão. No final de 2021, Moro estava no Podemos e realizou atos da pré-candidatura à presidência da República. De acordo com a acusação, houve desvantagem ilícita em favor dos demais concorrentes ao cargo do senador diante dos altos investimentos financeiros realizados antes de Moro deixar a sigla e se candidatar ao Senado pelo partido União Brasil. Você acha que foi uma troca, Knives and Roses? Será? Ao julgar os recursos, o TSE seguiu o voto proferido pelo relator, o ministro Floriano de Azevedo Marques, para quem não há prova convincente de desvio de recursos partidários. O ministro considerou os gastos irregulares de 777 mil, mas entendeu que não ficou comprovada a tentativa de fraudar a candidatura. Além disso, o relator ponderou que não há regra objetiva para gastos de pré-campanha. Para caracterizar uma conduta fraudulenta ou desvio de finalidade, aptos a atrair a severa sanção de cassação de mandato e inelegibilidade, é preciso mais do que indícios, é preciso haver uma prova robusta, afirmou o ministro. O voto foi seguido pelos ministros André Ramos Tavares, Nunes Marques, Raul Araújo, Maria Isabel Galotti, Carmen Lúcia e o presidente da corte, o ministro Alexandre de Moraes. O vice-procurador eleitoral Alexandre Espinosa defendeu a absolvição de Moro. Segundo o procurador, não há regras específicas para restrição de pré-campanhas, não há prova segura a cogitar de uma candidatura simulada à presidência da República, afirmou ele. A defesa, durante o julgamento, o advogado Gustavo Guedes disse que as acusações foram infladas pelos partidos e nenhum deles apontou o valor correto para acusar o senador. Segundo o advogado, não há legislação que defina critérios para gastos de pré-campanhas. Não há parâmetros, não há jurisprudência, não há doutrina, por isso cada um que atua nesse caso aponta um número, não há base e não há parâmetro, ele argumentou. Entendo o julgamento. No final de 2021, Moro estava no Podemos e realizou atos de pré-candidatura à presidência da República. De acordo com a acusação,
houve uma desvantagem ilícita em favor dos demais concorrentes ao cargo de senador diante dos altos investimentos financeiros realizados antes de Moro deixar a sigla e se candidatar ao Senado pelo Partido União Brasil. Para o Ministério Público foram gastos aproximadamente 2 milhões, oriundos do fundo partidário, com o evento de filiação de Moro ao Podemos e com a contratação de produção de vídeos para promoção pessoal, além de consultorias eleitorais. O PL apontou supostos gastos irregulares de 7 milhões, para o PT foram 21 milhões de valores gastos. Foi um valor maior, segundo o Partido dos Trabalhadores. Reportagem do André Richter, da Agência Brasil. Vitória, meus queridos, da impunidade. Fala pessoal da Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.